Shalom! Hoje, dia 18 de outubro, quarta-feira, aproximadamente 17 horas e 35 minutos. Queremos, nesse dia, concluir essa série de estudos a respeito do livro de Giliano, o livro de Apocalipse, fazendo um resumo daquilo que o livro apresenta. Inicialmente, um resumo geral de todo o livro e, ao final, um resumo da grande tribulação, porque entendemos que é isso que veremos se projetar de uma forma real na nossa história humana atual, na nossa história contemporânea. Então queremos dar início a esse último estudo, que será um resumo e uma pequena abreviação, uma pequena parte daquilo que não vimos ainda, que é a eternidade, os novos céus e a nova terra. Uma pequena abrangência, então, desse período, apenas uma pincelada, para que possamos, então, concluir esse livro tão precioso que o Eterno deixou para nós, para os seus servos, para que venhamos, então, a saber o que vai acontecer, o que está se desenhando no cenário profético mundial, e que nós vamos ver o seu cumprimento muito em breve nos próximos dias. Então, começamos esse breve resumo partindo do capítulo 1 até o capítulo 22 do livro de Apocalipse. No capítulo 1 do livro de Apocalipse, onde tivemos, na verdade, o nosso primeiro estudo, tivemos até agora 13 estudos. Esse 14º é apenas um resumo daquilo que já foi passado. No primeiro estudo, então, nós vimos que o livro de Apocalipse é um livro revelado. Por isso que o título dado ao primeiro estudo recebeu o nome de revelação, a revelação. Essa revelação foi a revelação que o Eterno deixou para nós. E ele começa então o livro de Apocalipse falando sobre isso, revelação de Jesus Cristo, ou de Yeshua HaMashiach, que Deus, que Elohim lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo Yohanan, que dá testemunho de tudo o que viu, isto é, a palavra de Elohim e o testemunho de Yeshua HaMashiach. Ou seja, o livro de Giliano, o livro de Apocalipse, é um livro revelado. Esse é o tema, a revelação que Yohanan está recebendo quando ele se encontra na ilha de Patmos. Ele passa então a receber a revelação do que ocorreria dos tempos vindouros, os tempos derradeiros, que são esses tempos que nós começamos a viver, começamos a passar então pelo princípio das dores. O livro de Apocalipse não trata do princípio das dores, porque esse princípio das dores ele vem antes dos acontecimentos que estão registrados no livro de Apocalipse. Então, se agora nós já vemos uma situação ficando desfavorável para a sobrevivência humana sobre a face da Terra, então podemos imaginar o que vai vir quando esses acontecimentos relatados no livro de Apocalipse tomarem então lugar na linha cronológica, na história humana. Então, o propósito do Eterno deixar esse livro para a sua Kehilá, para a sua noiva, é para que ele mostrasse essas coisas que estão por acontecer. Por isso que ele é um livro que recebe esse nome na tradução mais correta, que seria exatamente revelação. Ou seja,
Ele é um livro aberto e é um livro revelado, um livro que vai ser desvendado para que o profeta Yohanan possa então entender a visão e dar àqueles que leriam então esse livro mais adiante também a compreensão, o entendimento dessa visão. Por isso então que o livro começa com essa palavra, exatamente, revelação de Yeshua HaMashiach. E não poderia ser outro aquele que poderia nos dar o entendimento, nos revelar, nos permitir que viéssemos a ter a verdadeira compreensão desse livro, dessa escritura. A revelação, ela foi feita para Yeshua HaMashiach, por Yeshua HaMashiach, e é concedida para os seus servos através dele, assim como é ele quem batiza na Ruach HaKodesh, é ele quem batiza no Espírito Santo, é ele quem concede os dons espirituais. Da mesma forma, é ele quem revela as escrituras, é ele quem revela a palavra, porque ele é a palavra viva, ele é a Torá viva, aleluia. Ele é a própria revelação, ou seja, ele se mostra, ele se revela para a humanidade através das escrituras, através do entendimento que é aberto pelo Ruach HaKodesh. Então esse livro, o livro de Apocalipse, que é um livro temido por muitas pessoas que dizem não conseguir entender esse livro, mas que na verdade, lamentavelmente, a grande maioria daqueles que dizem não conseguir entender esse livro, eles sequer leem esse livro, sequer buscam conhecer o que está escrito, às vezes porque temem os seus acontecimentos, porque acreditam que não estão preparados para viver esses acontecimentos, ou simplesmente por negligência, por acharem que não precisam estudar o livro de Apocalipse. Mas se esse livro não precisasse ser estudado, ele não teria sido deixado como parte do cânon, como parte das escrituras e dos 66 livros que os que a compõem. Então, se esse livro foi deixado, e se esse livro é o último na ordem que foi concedida à humanidade, é porque existe um propósito especial, e exatamente por ser o último, sem dúvida, é o principal no que se refere, no que se fala, quando relacionamos esse livro com os últimos dias. Nenhum outro livro nas escrituras, além do livro de Apocalipse, é tão profético e é tão revelador, principalmente com relação ao nosso futuro, aquilo que vamos passar, aquilo que vai vir sobre nós ainda nessa vida e no século vindouro, quando o reino de Yeshua for implantado e quando também forem criados novos céus e nova terra. Efésios capítulo 1, versículo 18, a palavra diz, Efésios capítulo 1, versículo 18, a palavra diz: oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Ou seja, aqui o profeta Shaul, quando escreve a carta para a congregação de Éfeso, ele fala que ele orava para que os membros dessa congregação tivessem os olhos do seu coração iluminados, ou seja, que eles recebessem a verdadeira compreensão, o verdadeiro entendimento das Sagradas Escrituras. Então, esse é o resumo do primeiro estudo. O livro de Apocalipse, o livro de Guilherme, é um livro aberto, um livro revelado. Quando o profeta Daniel teve a visão, o Eterno disse a ele que as palavras estavam seladas naquele tempo, porque a visão se relacionava a um tempo que iria vir, mas que ainda estava muito longe do seu cumprimento. Porém, já nos tempos do profeta Yohanan, esses selos eles são retirados, ou seja, o livro ele se abre e ele é revelado
a Ele, e à medida que o tempo passa, quanto mais nós nos aproximamos do cumprimento desses juízos, do derramamento desses juízos do retorno de Yeshua, da implantação do milênio e dos novos céus e da nova terra, quanto mais esse tempo se aproxima, maior o entendimento que as pessoas estão recebendo, e cada vez mais e mais muitos têm tido, graças ao Eterno, seus olhos abertos para compreender esse livro. Então ele está disponível a todo aquele que crê, a todo aquele que pede ao Eterno entendimento, a compreensão. Com certeza, se você acha que tem falta de sabedoria, peça a Ele, peça a Yeshua, que dá a todos liberalmente. Então esse é o resumo do primeiro estudo do capítulo 1. O capítulo 1 fala a respeito de uma revelação que Yohanan recebe na ilha de Patmos. Ele recebe então diretamente essa revelação de Yeshua HaMashiach. O versículo 3 desse capítulo, para detalharmos um pouco mais, o versículo 3 do capítulo 1 diz algo muito importante: feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Então o Eterno já dizia naquela época que o tempo estava próximo, quanto mais quase 2000 anos após esta revelação. Se formos ser um pouquinho mais aproximados, em torno de 1900 anos, a partir do momento que Yohanan recebe essa revelação na ilha de Patmos. Então essa é a advertência que a palavra nos deixa: feliz aquele que lê. Então, se você quer ser bem-aventurado, se você quer ser abençoado, comece lendo essas escrituras. E quando eu falo em ler o livro de Apocalipse, e eu já comentei aqui que Apocalipse é o livro do momento, se possível, leia uma vez por semana todo o livro. É um livro curto, é um livro de apenas 22 capítulos. Se você se dedicar, você lê ele tranquilamente em umas 3 ou 4 horas, ou até menos. Então basta apenas você se dedicar, e você vai, quanto mais você lê, mais você vai gravando o que está escrito, o que está profetizado, e mais você vai recebendo o entendimento, porque pelo teu próprio interesse demonstrado, o Eterno também se agrada disso e vai concedendo a você cada dia mais esta revelação. Então aqui hoje estamos fazendo um estudo que é um resumo final do livro de Apocalipse, mas aquilo que eu passei aqui para vocês durante esse tempo, durante esses estudos, não está nem perto, não está nem próximo daquilo que Yeshua pode revelar a cada um de vocês, sabendo, claro, que nenhuma profecia de particular interpretação. No entanto, nós sabemos também que se nós pedimos, se nós clamamos, o Eterno nos dá entendimento, nos dá sabedoria. E com certeza você vai entender muitas coisas que talvez eu não tenha entendido até o momento. E eu tentei passar para você tudo aquilo que entrou no meu entendimento, que eu consegui compreender desse livro. Mas peça para o Senhor, peça para Yeshua essa compreensão, leia, comece lendo, comece fazendo a primeira parte do que está escrito no versículo 3. Feliz aquele que lê. E depois que você lê, ouça e guarde o que está escrito, ou seja, guarde o que está escrito nessa palavra, guarde os mandamentos da Torá, das Escrituras, e você será feliz, você será bem-aventurado, porque o tempo está próximo de que todas essas coisas venham a se cumprir. Então esse é o resumo do que está escrito no capítulo 1 do livro de Giliana. Já no capítulo 2 e capítulo 3 do livro de Giliana, nós vamos ver as 7 cartas, ou seja, as 7 instruções, as 7 advertências que são deixadas para cada uma das 7 congregações, das 7 Kehilot, que estavam no território que podemos considerar hoje como o território onde está a nação da Turquia. Então essas 7 Kehilot correspondiam então
a essas 7 congregações que você pode ver nesse pequeno mapa. A congregação de Éfeso, a congregação de Esmirna, a congregação de Tiatira, a congregação de Pérgamo, a congregação de Sardes, a congregação de Filadélfia e a congregação de Laodiceia. Algumas dessas congregações, principalmente a congregação da Filadélfia, elas não recebem nenhuma admoestação, mas somente elogios e também uma orientação para que se mantenham nesse caminho. Éfeso é a congregação que começou bem e que as obras até elas foram crescendo ao longo do tempo, mas ela perdeu o primeiro amor. A congregação de Laodiceia é uma congregação, por sua vez, que não recebe nenhum elogio, mas é uma congregação que é somente exortada porque está num caminho muito perigoso, um caminho onde está se misturando com o mundo, e é essa congregação, é esse período histórico que nós vivemos nos dias atuais, infelizmente. Por isso que Yeshua fala, quando vier o filho do homem, por acaso haverá fé na terra? Então, esse momento que nós estamos vivendo, então essa instrução, esse é o resumo do capítulo 2, do capítulo 3 do livro de Apocalipse. Instruções às congregações para que elas soubessem quais eram os seus pontos fortes e que eles deveriam manter, para que elas soubessem quais eram os seus erros, os seus pontos fracos, os seus pecados, onde essas congregações haviam caído e em que sentido elas deveriam demonstrar arrependimento para que não perdessem a sua coroa. Então, capítulo 2 e capítulo 3 do livro de Apocalipse falam a respeito dessas Querrilot, ou seja, das congregações, das 7 congregações da Ásia que se encontravam no território da atual Turquia, que representam tempos da congregação do Eterno e também apresentam todas as características presentes nas congregações ao longo da história. Então esse é o resumo do capítulo 2, versículo e capítulo 3 do livro de Apocalipse. Já o capítulo 4 e capítulo 5 do livro de Apocalipse, Yohanan vê uma porta aberta nos céus e ele é chamado para subir até esse local e entrar para o lado interior dessa porta. Então nessa porta ele vai ter uma visão onde ele vai encontrar muitos seres celestiais, entre eles 24 anciãos e 4 seres viventes, e ele vai ver como esses seres eles adoram ao Eterno diante do seu trono, e depois ele vai ver também um rolo selado com 7 selos, e ele vai ficar muito triste, vai chorar copiosamente quando nenhum desses seres presentes, não somente nos céus, mas na terra e mesmo embaixo da terra, é capaz, ou seja, tem autoridade para abrir esses 7 selos, até o momento então que ele vê um cordeiro como tendo sido morto, que é Yeshua HaMashiach, mas que também é o leão da tribo de Judá. O cordeiro, na sua primeira vinda, quando ele teve que vir para morrer e para ser sacrificado, mas quando ele retorna, quando ele voltar para arrebatar a sua noiva e para estabelecer o seu reino milenial, ele retorna como leão, o leão da tribo de Judá, para julgar as nações. E ele toma então o livro selado, o livro com os 7 selos, das mãos do Eterno, e ele então é capaz, pois ele venceu e ele tem autoridade para desatar os juízos sobre a terra. Somente ele é capaz de estabelecer o julgamento, porque somente ele é justo o suficiente para fazer com que os juízos e a justiça seja estabelecida em toda a terra. Então esse é o resumo do capítulo 4 do capítulo 5. A visão de Yohanan que ele tem no trono do Eterno, dos seres que estão presentes diante dele, a visão do próprio Mashiach de Yeshua, que é o único digno de desatar os 7 selos,
E a partir disso, então, nós vamos para o capítulo seguinte, que é o capítulo 6, e também o capítulo 7. Esse capítulo 6 e esse capítulo 7, então, nesses dois capítulos, nós vamos ter a revelação dos 7 selos. Esses mesmos selos que estavam inertes, que estavam imóveis quando Daniel recebeu a revelação a respeito do final dos tempos, eles vão ser agora tirados por Yeshua, porque ele tem autoridade para tirar esse selo, ele tem autoridade para revelar o que vai acontecer no final dos tempos, ele tem autoridade também para enviar e para executar o juízo sobre a terra. E o juízo começa sobre a casa, pela casa de Elohim. O juízo começa pela casa de Deus, como diz a palavra do Eterno. Então, no capítulo 6, no capítulo 7 do livro de Apocalipse, os 7 selos eles são abertos, e cada um desses 7 selos vai fazer um breve resumo dos fatos que vão acontecer durante o período de 7 anos da grande tribulação. Então esses 7 selos, eles não são nenhum juízo, eles não são a execução de nenhum desses juízos, mas eles são a revelação daquilo que vai acontecer de uma forma resumida, porque depois detalhadamente quando é falado a respeito das trombetas, das taças da ira, da revelação do antimachia, do falso profeta, da falsa igreja da Babilônia, do julgamento sobre as nações, da batalha do Armagedon, todas essas coisas são relatadas a partir então do capítulo 8 até basicamente o capítulo 20, certo? Então esses 7 selos, eles não são juízos, mas eles são a revelação resumida desses juízos, que vão ser detalhados de uma forma bastante clara, de uma forma bem aberta ao longo do restante do livro de Apocalipse, a partir do capítulo 8 até o capítulo 20. Ou seja, não é correta a interpretação que afirma que nós teremos 3 classes de juízo, sendo 7 selos, 7 trombetas e 7 taças da ira. Mas nós teremos 2 classes de juízos, que serão o toque das 7 trombetas e o derramamento das 7 taças da ira, que é o detalhamento da apresentação resumida desses 7 selos, que são abertos somente para que o servo Yohanan receba essa revelação e possa registrar essa mesma revelação, para que nós soubéssemos aquilo que vai acontecer. Então, nós vemos esses 7 selos apresentando de forma resumida os juízos que vão vir de um momento em diante. E não somente juízos, os selos não falam somente de juízos, porque falam, por exemplo, no 5º selo, de uma forma resumida, dos santos arrebatados na presença do Eterno. Só que se você for olhar em termos de tempo, nós vamos ver que essa informação ela se repete ao toque da 7ª trombeta, ou seja, não é uma informação redundante, mas é o detalhamento que vai ser feito lá no capítulo 10 e capítulo 11 do livro de Apocalipse. Ou seja, o 5º selo está falando a mesma coisa que é mostrado quando é tocada a 7ª trombeta. No entanto, de uma forma resumida no selo e de uma forma detalhada quando a trombeta é tocada. Da mesma forma, o primeiro selo, quando fala do antimachia, ele é detalhado no capítulo 13 e também no capítulo 17. Então, o nosso quarto estudo fala então a respeito dos 7 selos, certo? O nosso 5º estudo, então, a 5ª parte, então, nós explicamos a respeito do capítulo 13 e do capítulo 17, porque, como já explicamos,
o livro de Apocalipse não está em ordem cronológica e nós tentamos fazer os nossos estudos em ordem cronológica para que você pudesse entender a sequência dos fatos, a sequência dos acontecimentos que estão por vir. Então, no capítulo 13, no capítulo 17, o livro de Giliano, o livro de Apocalipse, vai detalhar esses 3 personagens que vão aparecer no cenário mundial. O primeiro deles é a besta, ou antimachia, o anticristo, que é relatado no início do capítulo 13. O segundo personagem é o falso profeta, provavelmente um dos papas católicos. Se não for esse papa atual, é bem provável que seja o próximo papa, mas com certeza vai ser um papa romano, porque o terceiro personagem, que é a meretriz, ou a grande Babilônia, também chamada de grande prostituta, ela representa a falsa igreja, a falsa congregação, que é uma impostora, e essa falsa congregação é o sistema religioso que tem como líder principal a Igreja Católica Apostólica Romana. Então, o falso profeta, que é o segundo personagem, ele vem do terceiro personagem, que é o sistema religioso político. Então, é importante entendermos, é importante que nós venhamos ter essa noção de que realmente o sistema religioso, ele é um sistema criado por Ra-Satã e pelo homem para desviar as pessoas, para desviar as almas do eterno, para que essas venham a se perder. Então, o sistema religioso, ele é liderado pelo Vaticano, ele é liderado por essa religião idólatra, fornicária, mas que vai aliar-se com todas as demais religiões mundiais, inclusive o protestantismo, inclusive o judaísmo e todas as outras religiões mundiais, budismo, shintoísmo, islamismo também vai se unir para criar esse grande sistema religioso mundial, essa chamada Igreja Única, onde cada um adora o seu próprio Deus, nesse grande sistema ecumênico babilônico prostituído, totalmente longe daquilo que o Eterno quer e deseja para a humanidade. Então, o nosso quinto estudo, Apocalipse 13 e Apocalipse 17, falam a respeito do antimachia, a respeito do falso profeta e a respeito da grande meretriz. Nosso sexto estudo, então, quando falamos do livro de Apocalipse, capítulo 12, fala a respeito da perseguição aos crentes, e essa perseguição que ocorre durante a grande tribulação. Então, nós vemos no início do capítulo 12 um sinal nos céus, onde aparece uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos seus pés e 12 estrelas sobre a sua cabeça. Essa mulher, então, ela representa a nação de Israel, como já comprovamos aqui no sexto estudo, porque falamos nesse estudo, usando também o texto que está no livro de Gênesis, no capítulo 37, onde a nação de Israel, representada por Yaakov, ela tem essa mesma representação no episódio em que Yosef teve um sonho, e ele sonhou exatamente isso, que o sol e a lua e 11 estrelas se dobravam diante dele. Naquela ocasião, então, eram 11 estrelas, porque ele também seria uma estrela, ou seja, seriam 12 estrelas contando ele e mais seus 11 irmãos. Então, as 12 estrelas representam claramente a nação de Israel, e o sol e a lua representam Yaakov, ou seja, Jacó e Raquel. Então não fica a dúvida de que essa noiva, esse sinal que aparece em Apocalipse capítulo 12, no sexto estudo, é relacionado à nação de Israel, que será perseguida, mas que será protegida no deserto.
Então, o capítulo 12 se refere a isso, a nação de Israel que será perseguida, mas que será protegida. Se refere também ao próprio dragão, que vai usar o sistema do Antimachia para perseguir esta mulher, os exércitos do Antimachia para perseguir esta mulher. E é interessante que há poucos meses atrás, quando um sinal cósmico que é semelhante a esse descrito nas escrituras aconteceu nos céus, algumas pessoas relacionaram esse sinal, que nem é o sinal também relacionado à própria perseguição que vai acontecer com relação aos crentes, mas é algo muito mais claro que vai acontecer nos céus, não era esse sinal. Algumas pessoas tiveram a capacidade de dizer que o arrebatamento daquele lá, o arrebatamento da congregação do Eterno iria acontecer nesse dia. Então, é uma coisa totalmente fora de contexto, porque esse texto aí não tem nada a ver com arrebatamento, não tem absolutamente nada a ver com arrebatamento. Alguns disseram que o filho varão foi arrebatado para o trono de Deus, ou seja, isso é ridículo, porque quando fala do filho varão, está falando de Yeshua HaMashiach, não está falando da congregação do Eterno, está falando do filho varão que veio como homem e morreu, ressuscitou e foi levado novamente até a presença do Pai, e lá aguarda para retornar e para aí sim no final da grande tribulação buscar a sua verdadeira noiva, que é a nação de Israel, que representa todos aqueles que são salvos pelo sangue de Yeshua, pelo sangue do Cordeiro. Aleluia, louvado seja o nome. Então esse é o verdadeiro sentido do capítulo 12, a perseguição aos crentes, a perseguição à nação de Israel, a nação física de Israel, e todos aqueles também que são salvos pelo nome, pelo sangue de Yeshua HaMashiach. Então, alguns serão perseguidos e serão protegidos em meio à perseguição, e outros serão martirizados, outros serão mortos. Haverá então pessoas de um lado e pessoas de outro lado. Então o importante é que nós estejamos prontos para esse momento. Não sabemos qual vai ser o nosso destino, não sabemos o que teremos que passar, não sabemos se vamos ser protegidos e chegaremos com vida até o final da grande tribulação, ou se seremos martirizados. Então o importante é que estejamos prontos para esse momento. Esse é o resumo do capítulo 12. A perseguição à mulher, a perseguição a Israel, a perseguição a todos os crentes em Yeshua HaMashiach. O capítulo 8, o capítulo 9 e o capítulo 11, do versículo 1 até o versículo 14, fala a respeito das 6 primeiras trombetas, dessas 7 trombetas que vão ser tocadas. E essas trombetas, então, elas são um aviso para a congregação do Eterno. Nesse momento, então, as trombetas, quando elas são tocadas, se nós formos pensar num contexto, principalmente do atalaia, ou seja, o atalaia é aquele que avisa quando o juiz está chegando, ele tocava a trombeta, ele tocava o shofar para avisar que o juiz estava chegando e que também o inimigo estava chegando, o inimigo estava se aproximando. Então ele tinha a função de avisar, tinha a função de tocar essa trombeta para que o povo ficasse alerta, ou seja, ele tinha a obrigação de fazer isso. Nós vemos então que teremos o toque dessas 7 trombetas, da primeira trombeta até a 6ª trombeta. Nós vamos ver juízos terríveis sendo derramados sobre toda a terra, e durante o toque dessas 6 trombetas, a congregação do Eterno, a Kehilá do Eterno, ela estará sobre a terra. Na primeira trombeta, então, nós vemos uma chuva de meteoro. Na segunda trombeta, um meteoro caindo sobre o mar. No terceiro, um cometa caindo sobre os rios e as águas se tornando amargas. E vai seguindo, então, também do quarto até
da quarta até a sexta trombeta, mais uma série muito grande de juízos, até que chegue então ao ponto do toque da sétima trombeta. Então esse é o resumo do capítulo 8, capítulo 9 e capítulo 11, versículo 1 até o versículo 14, que é o toque, representa o toque então das 6 primeiras trombetas. Quando acontece então o toque da última trombeta, o toque da sétima trombeta, que já explicamos várias vezes, está claro, capítulo 10 e capítulo 11, que é o que faltou do capítulo 11, do versículo 15 até o versículo 19, quando ocorre o toque dessa sétima trombeta, nesse momento então vai acontecer o arrebatamento lá da congregação do Eterno. Então, o toque da sétima trombeta representa o cumprimento do segredo do Eterno, o cumprimento do segredo de Elohim. É por isso que Shaul afirma lá em 1 Coríntios capítulo 15, eis aí vos digo um segredo, ou eis aí vos digo um mistério, tanto faz, o significado é exatamente o mesmo. Se você ler Apocalipse 10, versículo 7, fala que quando o sétimo anjo estiver para tocar essa trombeta, será cumprido o segredo de Elohim. Também no capítulo 11, versículo 15 até o versículo 17, fala a respeito desse mesmo segredo. Ele fala que os reinos vieram a se tornar, a pertencer a Yeshua HaMashiach. Então, fica muito claro que o arrebatamento da Kehillah, ele vai acontecer exatamente ao toque da sétima trombeta, depois das 6 primeiras, ou seja, depois de todos os juízos que são derramados ao toque das 6 primeiras trombetas, mas antes do derramamento das 7 taças da ira do Eterno. Então, esse é o resumo do capítulo 10 do livro de Apocalipse, capítulo 11, versículo 15 até o versículo 19, que é o arrebatamento da Kehillah do Eterno. Esse então foi o nosso 8º estudo, a 8ª parte do livro de Gilead. Na 9ª parte, então, nós falamos a respeito dos 144 mil selados e o remanescente das nações. Então, nesse momento, depois do arrebatamento da Kehillah, os 144 mil, que são 12 mil de cada tribo de Israel, eles serão selados e receberão nas suas testas o nome do Eterno. Isso está no capítulo 14 e capítulo 15. Mas assim como serão selados esses 144 mil, 12 mil de cada tribo de Israel, também haverá nesse momento um remanescente das nações. Haverá, portanto, um remanescente da nação de Israel e também um remanescente das nações. Isso também nós explicamos no estudo de número 9. Esse é o resumo, então, de Apocalipse 14 e Apocalipse capítulo 15. Já no capítulo 16, nós vemos o derramamento dos 7 cálices da ira do Eterno e da ira do Cordeiro. Nesse momento, então, depois do selamento dos 144 mil, nós vamos ver que os 7 cálices da ira do Eterno e do Cordeiro, eles serão derramados sobre as nações e será realmente algo terrível. Esse é o nosso 10º estudo, onde nesse momento sim, a Kehillah, a congregação do Eterno, aqueles que tiverem sido salvos antes do arrebatamento, eles não estarão mais aqui. O arrebatamento aqui nesse momento sim já terá ocorrido, já terá acontecido. Esses 7 cálices da ira do Eterno e do Cordeiro, eles serão derramados em questão de dias. Por isso que o arrebatamento ocorre próximo ao final da grande tribulação, e na sequência logo são derramados os 7 cálices da ira do Eterno e da ira do Cordeiro, sendo que no final nós vamos ver o que acontece com a batalha de Harmegida, a batalha do Armagedon. O julgamento sobre a Babilônia, ele é decretado no capítulo 18, no capítulo 19, do versículo 1 até o versículo 5. Então,
quando falamos da Babilônia, falamos do sistema religioso, por isso que o Eterno ele fala no capítulo 18, versículo 4, sai dela, povo meu, para que não recaia sobre vós, para que não participes dos seus pecados. Então, no capítulo 18, capítulo 19, versículo 1 até o 5, nós vamos ver o derramamento da ira do Eterno, o julgamento do Eterno sendo derramado sobre a Babilônia, sobre todo o sistema religioso que será destruído da face da terra. Também todas as cidades das nações serão destruídas, toda a obra humana será destruída. Eu creio que quando fala aqui da Babilônia, além do sistema religioso, também fala do sistema político, sistema social. As grandes cidades, as maiores cidades, sem dúvida alguma, elas serão totalmente, completamente devastadas. Como um exemplo que estou dando aqui, a cidade, se você for pensar em Roma contém a base do sistema religioso, mas também a cidade de Nova York, que tem fornicado com as nações, que tem expandido o seu comércio com as nações e que tem levado o pecado ao mundo inteiro através desse comércio que desagrada completamente ao Eterno, principalmente por causa daquilo que tem ocorrido com as pessoas que têm mantido negócios com essas cidades maiores, tá? Então o derramamento da ira, o julgamento sobre a Babilônia, ele vai vir sobre as pessoas, ele vai vir sobre as nações. Isso é líquido e certo, tá? Então esse é o resumo do capítulo 18, capítulo 19, versículo 1, versículo 5. Esse foi o nosso 11º estudo. Nosso 12º estudo compreende então o capítulo 19, que é a continuação dele, do versículo 6 até o versículo 21, onde falamos da batalha do Armagedon e do retorno de Yeshua. Então, as nações elas se reúnem no vale de Armegido, no vale do Armagedon, para lutarem contra Israel, mas nesse momento então Yeshua HaMashiach ele retorna com a sua congregação para dar fim a essas nações que vão estar concentradas no vale do Armegido, e para dar então início depois da batalha do Armegido, para fazer o julgamento, executar o julgamento sobre as nações e sobre aquele remanescente que vai ficar ainda sobre a terra, e para dar início então ao reino milenial, que foi explicado no nosso 13º e último estudo, que compreende então o capítulo 20, versículo 1 até o versículo 15, onde falamos a respeito do milênio e a respeito do juízo do grande trono branco. Então, no último estudo que fizemos, explicamos exatamente isso, como será o milênio e quais vão ser as características dele quando Yeshua estiver reinando sobre Israel, sobre Jerusalém, e então vamos ter essa paz durante o milênio, mas ao final do milênio ainda, onde Satanás, Satã estará preso, ele ainda será solto para enganar as nações, que então se voltarão mais uma vez contra Israel para tentar destruir essa nação. Lamentavelmente, é isso que vai acontecer. Muitas pessoas ainda vão ser enganadas no final do milênio e vão perder a sua salvação, apesar de terem vivido durante o milênio com Yeshua reinando sobre a terra. Então, todos aqueles que morrerem durante o milênio e todos aqueles que não ressuscitaram quando ocorreu a primeira ressurreição e arrebatamento vão ressuscitar ao final desse tempo, ao final do milênio, e serão julgados. Então esse é o chamado juízo do grande trono branco, onde todos aqueles que ressuscitarem, todos aqueles que fizerem parte dessa segunda ressurreição para o juízo do grande trono branco, onde estarão na presença do rei,
serão condenados e lançados definitivamente no lago de fogo. Então até aqui nós fizemos o nosso estudo, até o final do capítulo 20, um pequeno resumo então do que ainda teríamos para ver, mas vamos apenas dar uma pincelada aqui, principalmente porque se trata da eternidade e a nossa noção a respeito disso ela é muito pequena, e tudo aquilo que possamos falar ou conjecturar aqui não é nada relacionado àquilo que vamos ver realmente. Então, Apocalipse capítulo 21, versículo 1 a 4, a palavra diz, vamos ler. Apocalipse capítulo 21, versículo 1 a 4, diz o seguinte: Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão seus povos e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem passou. Ou seja, o capítulo 21 e também o capítulo 22 vão falar a respeito desse novo céu e dessa nova terra que serão criados após o milênio, após a terra então ser consumida pelo fogo. Então Yohanan vê aqui a santa cidade, a nova Jerusalém, que desce dos céus, essa sim a Jerusalém de cima, Jerusalém celestial, que estará presente, que estará flutuando sobre a Jerusalém terrena depois do milênio, quando forem feitos então os novos céus e a nova terra. Ou seja, o reino celestial, o reino espiritual, ele vai se fundir definitivamente com o reino terreno. Então vai ser um momento em que não haverá mais nenhuma separação entre o mundo celestial e o mundo terrenal, porque haverá somente um reino, haverá somente um rei sobre todas as coisas, tanto sobre o reino celestial, assim como sobre o reino terrenal. Então, definitivamente estaremos eternamente com Yeshua. Aqui então começa a eternidade, onde não haverá, segundo o que está escrito no versículo 4, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem passou. Aleluia! Louvado seja o nome do Eterno. Também do versículo 14 até o versículo 18, a palavra fala algo interessante. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e neles estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Olha só, os fundamentos, os 12 fundamentos, os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Então, as pessoas hoje estão buscando os fundamentos nos chamados pais da igreja, Agostinho, Tomás de Aquino. Isso é absurdo, porque, para começar, eles eram católicos, outros reverenciam Lutero, Billy Graham, confiam numa teologia totalmente adulterada. Então, os fundamentos, se você quer buscar exemplos na palavra, além de Yeshua, Hamashia, os 12 fundamentos, eles são os apóstolos, ninguém mais. O anjo que falava comigo tinha como medida uma vara feita de ouro para medir a cidade, suas portas e seus muros. A cidade era quadrangular, de comprimento e largura iguais. Ele mediu a cidade com a vara, tinha 2.200 quilômetros de comprimento, e a largura e a altura eram iguais ao comprimento. Olha, vocês conseguem imaginar uma cidade de 2.200 quilômetros de comprimento? Se nós formos pensar, a partir aqui do Rio Grande do Sul, que é onde eu moro, poderíamos ir mais ou menos até o Mato Grosso. Uma cidade quadrada, com essa distância, tanto na largura, como na altura, como no comprimento. É algo impensável. Então vai ser um local realmente tremendo. Ele mediu a muralha e deu 65 metros de espessura.
A espessura das muralhas serão de 65 metros, ou seja, isso representa a segurança do local. A nossa segurança é Yeshua HaMashiach, estaremos para sempre na presença dele, segundo a medida humana que o anjo estava usando. A muralha era feita de jaspe e a cidade de ouro puro, semelhante ao vidro puro. Se nós formos analisar a quantidade de ouro que existe hoje na Terra, a quantidade de ouro, a quantidade de jaspe que existe hoje na Terra, ela não seria suficiente sequer para uma cidade pequena, uma micro cidade. E nós damos tanto valor para essas coisas passageiras, para essas coisas que são tão raras aqui, mas que na verdade não tem o valor que nós vamos realmente ver na eternidade. Então lá sim nós vamos saber o que é verdadeira felicidade, verdadeira prosperidade na presença do Eterno. Então coisas que são tão raras aqui, na eternidade serão coisas comuns. Então busquemos ao Eterno, busquemos a sua presença, porque lá sim seremos felizes verdadeiramente e eternamente, isso que é o principal. Sabendo que o nosso maior tesouro será estar na sua presença por toda a eternidade. Então, o capítulo 21 fala sobre isso também no versículo 18 e 19 do capítulo 22, já indo para o próximo capítulo, nós vamos ver uma advertência para todo aquele que tirar ou acrescentar algo à profecia do livro de Apocalipse. Vamos ver o que diz nesse texto. Declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro: se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas neste livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e a cidade santa que são descritas nesse livro. Então, meu querido amigo, se você recebe alguma coisa de Yeshua, se você recebe uma mensagem, uma revelação, passe para os outros aquilo que você recebeu. Não tire e não acrescente absolutamente nada. Assim como todo aquele que tirar algo deste livro, do livro de Guilherme, do livro desta revelação, do livro de Apocalipse, todo aquele que tirar e todo aquele que acrescentar, ele terá que arcar com as consequências da mesma forma. Todo aquele que proceder desta maneira terá que suportar aquilo que vai acontecer com ele por causa da sua ação, por causa da sua atitude. Então, não acrescente e não tire nada. Passe para os demais aquilo que você recebeu, aquilo que lhe foi revelado. É isso que nós devemos fazer. Porque quando você acrescenta, você está caindo no mesmo erro dos fariseus, que adicionavam mandamentos que a palavra não tem, que a palavra não possui, para que eles fossem vistos pelos demais como homens mais santos ou homens mais separados. E da mesma forma, quando você tira alguma coisa da palavra, algo que ela diz que você deve fazer e você não faz, você está dizendo que os mandamentos do Eterno, eles não são importantes, eles não precisam ser cumpridos. E não é assim. Então esteja ciente de que tudo aquilo que nós fizermos com relação à palavra, toda a manipulação que nós realizarmos, nós vamos ter que responder, nós vamos ter que prestar contas ao Eterno. E para concluir, então, a palavra nos deixa uma invocação para que clamemos, para que Ele venha logo. Por isso que a palavra diz no versículo 21, no versículo 20 e no versículo 21 do capítulo 22, aquele que dá testemunho destas coisas diz: sim, vem em breve, amém, vem Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos, amém. A palavra hebraica para essa expressão é Maran
Atá. São duas palavras, Maran Atá. Normalmente nós dizemos Maranata, mas a expressão correta é Maran Atá, que significa que a sua vinda seja breve, que a sua vinda seja breve, Yeshua. Clamamos pela sua vinda, clamamos para que todas essas coisas passem o mais rápido possível, para que o Senhor volte e estabeleça o seu reino. Desejamos, ansiamos que tudo passe, que esse mundo passe e que o Senhor venha implantar o seu reino eterno. Lá em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8, a palavra diz: agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Então a pergunta que eu deixo para você é: você ama a vinda de Yeshua? Se você ama a vinda de Yeshua, se você quer que ele venha logo, que depois de todos esses juízos que serão derramados, ele estabeleça o seu reino com justiça, você receberá essa coroa, porque é a promessa do Eterno. Então aqui, para terminarmos, um breve resumo então da grande tribulação, do momento então em que inicia a grande tribulação até a eternidade. Então aqui, nessa linha cronológica, quando a grande tribulação inicia com a revelação do Antimachia, nós temos então 7 anos. Esses 7 anos então, que são a grande tribulação, eles estão resumidos nos 7 primeiros selos, e esses 7 selos então eles vão resumir todos os acontecimentos do livro de Apocalipse. Nós vamos ver então o toque das 7 trombetas. Nas 6 primeiras trombetas, juízos são derramados. O toque da 7ª trombeta, então, ocorre o arrebatamento da congregação do Eterno, da Kehilá. Depois do arrebatamento, então, os 144.000 vão ser selados. Depois do selamento, então, dos 144.000, nós vamos ver o derramamento das 7 taças da ira do Eterno. Nesse meio termo, também nesse momento, o Evangelho ele é pregado por um anjo. Nós vimos isso num dos estudos. Chegando, então, ao final dos 7 anos, nós temos o retorno de Yeshua, a batalha do Armagedon. Depois disso, ele estabelece o seu reino milenial. Nós temos então um milênio, 1000 anos de paz. Quando esses 1000 anos eles chegam até o final, então Satã é solto e ele sai então a enganar as nações são destruídas. Satã então é definitivamente destruído também. E as nações, então, ou seja, aquelas nações, aqueles homens e as mulheres que não participaram da primeira ressurreição, participam da segunda ressurreição, são julgados e condenados. São feitos então novos céus e nova terra. E aí então nós temos o período da eternidade, pelos séculos dos séculos dos séculos, na presença de Yeshua, na presença do Eterno. Por isso que ele é o Aleph e o Tav, ele é o princípio e o fim. Essa letra que você está vendo aqui no canto superior direito é a letra Tav do alfabeto hebraico, é a última letra do alfabeto hebraico, que representa, podemos comparar então com a letra ômega do alfabeto grego ou com a letra Z do alfabeto português. Então, ele é o princípio, ele é o Aleph e ele é o Tav. Ele é o fim, ele é o primeiro e ele é o último. E nós cremos no seu nome, nós cremos no poder que há no seu nome, no poder que há no seu sangue. E para ele queremos viver por toda a eternidade. Louvado seja o nome do Eterno, que essa série de estudos possa ter abençoado a sua vida, que possa abrir o teu entendimento para compreender um pouquinho das Escrituras. Para compreender mais, continue lendo esse livro, continue buscando entendimento, continue pedindo, continue clamando e buscando nele, buscando no nome de Yeshua HaMashiach.
sabendo que somente nele você vai ter força para suportar esse tempo que está chegando, esse tempo que está se aproximando. Enquanto isso, vamos adorar ao Eterno com este hino que exalta o seu nome, quando ele tomará o seu reino e quando ele estabelecerá finalmente a paz por toda a eternidade. Louvamos ao nome do Eterno, em nome de Yeshua HaMashiach. Adorado seja teu nome, Senhor.
Aleluia, louvado seja o nome de Yeshua HaMashiach. Louvado seja o nome do Eterno. Louvado seja o nome daquele que permitirá que passemos pela tribulação, mas que não irá nos desamparar. Louvado seja o nome daquele que voltará para reinar sobre a terra, sobre as nações, para estabelecer a paz, para estabelecer a Shalom. Louvado seja o nome daquele que reinará sobre Jerusalém e sobre toda a terra, sobre todas as nações por 1000 anos. E louvado seja o nome daquele que fará novos céus e nova terra, e que estará conosco pelos séculos dos séculos. Aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Louvado seja o teu nome, Senhor. Adorado seja o teu nome. Glorificado, exaltado nos céus, na terra e embaixo da terra. Todo joelho se dobrará diante do Senhor. Todo joelho se dobrará diante da tua presença. E toda língua confessará que Yeshua é o Mashiach, que Yeshua é o Senhor. Todos terão que reconhecer, todos terão que se render à sua glória e à sua majestade. Ó Pai, eu peço por cada um daqueles que ouvir, Senhor, esta palavra, por cada um daqueles que ouvir este estudo e por cada um daqueles que acompanhou esta série de ensinos, que cada um de nós possa estar pronto, possa estar preparado para esse momento, preparado não somente para sofrer e para vencer a grande tribulação, mas preparado para adentrar no teu reino de glória e estar para sempre com o Senhor, para sempre na tua presença, no local onde não haverá mais morte, não haverá mais enfermidade, não haverá mais pranto e não haverá mais dor. Te louvamos e te adoramos porque sabemos que tu és fiel, que tua promessa é verdadeira. Aleluia, glórias te damos. Exaltado e engrandecido seja o nome do Senhor. A ti adoramos, Senhor. Louvado seja o teu nome, exaltado seja o Senhor em toda a terra. Aleluia.